pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre arte e cultura como expressão política com Natiele Castro, arte educadora. Oi, gente, eu sou Natiele Castro, mas sou artista Nath de poesia e vocês, minhas companheiras, podem me chamar de Nath. Sou arte educadora. Vim de uma família moradora de periferia no Acre, então uso essa vivência da arte e educação para trabalhar com as coisas que eu faço, né? Sou poeta marginal, campeã nacional de poesia falada 2023 pelo Torneio Singulares de Poesia. Integro um coletivo chamado Central de Slam, que é um coletivo de produção independente que trabalha a poesia falada em todo o estado. Também integro a TRZ Crio, que é um coletivo de grafite arte, né, que também faz o fomento das culturas urbanas há 20 anos, e eu estou nele há 6 anos. E, além disso, faço mais um monte de outra coisa. Sou produtora cultural do Festival Internacional de Culturas Urbanas. E, além disso, sou uma mulher negra que vive nessa sociedade e tenta usar das suas vivências para que consiga alcançar outros lugares e levar informação para o meu povo. Acho que essa sou eu de maneira geral. Tenho 25 aninhos e é isso. Essa sou eu. Eu acho que quando eu percebi que era através da minha arte que eu conseguiria comunicar de uma maneira mais fácil com o meu povo, com a quebrada e com a periferia, com a favela, eu entendi que esse poderia ser o meu instrumento político, de conseguir revolucionar, de fazer militância, de fazer revolução, de fazer ativismo, mas usando o que eu tinha de melhor, que era a poesia falada inicialmente, logo depois o grafite, que entrou na minha vida, e, consequentemente, a comunicação alternativa, né, que é essa comunicação também que eu uso dentro das metodologias de ensino popular. Então, eu acho que quando eu entendi que eu falando do jeito que eu falo, do jeito que eu sou e com a linguagem que a quebrada tem, a gente conseguiria chegar ainda mais nos nossos e levar as informações para que eles se entendam como um ser político, um ser que está inserido dentro da sociedade, né? O meu trabalho principal é voltado à juventude negra, indígena, LGBTQIAPN+, né? Essa juventude amazônica que tem uma realidade totalmente diferente do restante do Brasil, né, das outras regiões, porque a Amazônia tem o seu fator, né, o fator amazônico, que antes era chamado de custo amazônico, e hoje é chamado de fator amazônico porque são muitas coisas ao redor, né, a centralização dos recursos nos grandes centros. Então, quando eu entendi que eu podia explicar tudo isso através da poesia, do grafite e das outras artes que eu participo, eu acho que foi aí que eu entendi que isso também era política, que isso também era justiça social. Quando eu entendi que o que eu fazia era arte e educação, porque a gente, como mulher negra, né, principalmente, é colocado nesse lugar de que o que a gente faz
ou é de sobrevivência ou é um hobby, né? E aí eu falei, isso nem aquilo. Para mim, isso é perpetuação de conhecimento. Quando eu entendi isso, em 2018, através de um convite de uma companheira também do PT, que é a Jaicilene Brasil, ela me levou para ir para Chapuri, que é um município aqui do nosso estado do Acre. E aí é um município histórico, é um município do nosso companheiro Chico Mendes, nosso companheiro Raimundão, que fazem a luta pelo empate da justiça climática e tal. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, Nath, você vai dar aula comigo. Ela era professora da rede pública, e aí você vai dar aula comigo, você vai falar de poesia. E eu, tipo assim, nossa, como que eu vou falar? Como que eu vou ser professora? Eu tinha apenas 17 anos, eu acho, quando a Jaice me levou para fazer isso. E aí foi o meu primeiro contato com a sala de aula, e aí eu percebi que se eu falasse daquele jeito, a galera entendia, e aí eu ia aprofundando os conhecimentos, e aí eu fui explicando para os meninos como que a poesia poderia ser um instrumento político de eles conseguir reivindicar e falar as coisas que pensam como coletivo e como indivíduo. E aí nasceu a primeira ideia do Poesia que Escurece, que é essa metodologia de educação popular. Quando eu voltei para Rio Branco, que é a capital do estado, eu voltei com essa cabeça. Eu preciso montar uma aula, eu preciso rodar com essa aula nas escolas e eu preciso com que isso chegue na ponta. E aí eu trouxe essa metodologia para o Coletivo Central de Slam. Falei, gente, eu pensei nisso aqui. E a gente foi refinando, cada vez mais juntos. A cada edição do Poesia que Escurece, a gente vai refinando. A gente está na 14ª edição do Poesia que Escurece. Já foram mais de 1.000 alunos formados por essa oficina, que passaram pela oficina. E hoje a gente tem a alegria de dizer que a cena da poesia falada no Acre, ela é majoritariamente construída a partir dessa oficina. Então, os alunos, hoje o campeão estadual de poesia que vai representar a gente no Slam BR 2025, ele é um aluno do Poesia que Escurece. A campeã de 2024 é uma aluna do Poesia que Escurece. Né? Então, tipo assim, é um movimento de rotatividade e a gente fala muito de circularidade, né? Do povo preto, a ancestralidade. E para mim essa é a circularidade. É eu, né, como arte educadora, formar um aluno, esse aluno entrar dentro do sistema da poesia falada, da cena mundial, nacional da poesia falada, porque a gente não pode se resumir somente ao nosso território, embora ele seja muito importante. E a partir daqui, esse aluno se virar um formador. Então, esse é o intuito do Poesia que Escurece. E aí a gente trabalha escrita criativa, poesia falada, criação de zine, atrelado ao letramento racial, à justiça climática e às questões de gênero. Então, é uma metodologia que foi se tornando ainda mais completa. E uma parte importante dela, que eu acho que são os zines que saem dessa oficina, que são os livretos de poesia. Porque hoje, nacionalmente, isso é a título de informação para as companheiras que estão aí assistindo, a cena da literatura brasileira hoje é majoritariamente composta pelo movimento do Slam. O Slam, que é esse campeonato de poesia falada, ou batalha de poesia, que agrega várias pessoas. E o que seria esse Slam? Né? Estou falando de Slam porque o Slam também está dentro da metodologia Poesia que Escurece. O Slam, ele é esse campeonato de poesia que pode poesias até 3 minutos, porque 3 minutos que tem que ser democrático, para todo mundo falar. Então, trabalha a democracia também com esses 3 minutos. O Slam tem as regras que tem é que você não pode usar adereço cênico. Então, você só pode corpo, voz e expressão. Existe Slam em Libras também. Então, é corpo, voz e expressão. E os jurados são escolhidos na hora. A maioria dos slams é assim. Então, dentro dessa metodologia, a gente sempre finaliza com o slam, onde os alunos botam a prática no campeonato de poesia. Então, eu acho que essa metodologia, por ela perpassar não só a poesia, mas usar a poesia como um pretexto para falar de política, um pretexto para falar de saneamento básico, de raça, de gênero. Então, é mais ou menos isso que é a metodologia Poesia que Escurece. O hip hop, ele não é esse lugar que está isento da sociedade, né?
Então, o que acontece na sociedade, ele se perpetua dentro do hip hop. Então, mesmo sendo um movimento que tem uma origem da rua, um movimento que tem uma origem política, mas existem violências de gênero dentro do hip hop. Violências, né? Vários tipos de violências, e aí existem estratégias que a gente vai criando para que a gente consiga combater essas violências dentro do nosso movimento. O Slam das Minas, que foi esse slam que você citou, é um campeonato de poesia falada protagonizado por mulheres e pessoas LGBTQIAPN+. Só não pode homem cis hétero, né? Digamos isso. E aí é um slam que foi criado em 2018, em janeiro, dia 5 de janeiro de 2018. Eu e a Lívia Castro somos as idealizadoras. E ele foi criado para que a gente conseguisse ter um espaço que as companheiras pudessem se expressar livremente de nós para nós. Porque mesmo o Slam sendo um movimento muito democrático, quando ele surge no Acre, especificamente, porque no Brasil ele é majoritariamente feminino, mas no Acre especificamente, ele era tomado por homens. E aí eu fui a primeira campeã de Slam no Acre, fui a primeira campeã nacional de Slam de participar de um campeonato nacional no Acre, justamente porque eu queria ir contra essa cena que era majoritariamente masculina. Então, ser mulher no hip hop é sempre você ter que estar criando estratégia para incluir as suas. Então, criamos a Slam das Minas, onde a Slam das Minas foi responsável por mandar representantes para o campeonato nacional, e a gente tem 2 títulos nacionais de poesia falada, um é meu e a outra é da Medusa, por causa do Slam das Minas Acre também. E essa, para a gente, é um feito muito importante, porque nos bota na cena, que a gente quer da Amazônia, vivemos esse fator de isolamento, então a gente quer estar inserido nas coisas. E aí também tem o Slam Amazônia, que é o primeiro Slam socioambiental do mundo, que foi justamente para a gente falar das nossas questões individuais. E aí, falando de movimento no geral, do movimento hip hop, assim, tem as batalhas de rima. Eu sou uma das organizadoras da Batalha das Maninhas, onde participa de um circuito estadual. Então, a gente vive aqui no Acre um movimento de batalhas de rima completamente masculino, assim, onde as mulheres ainda estão tentando ser inseridas. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem muito a caminhar, né? No sentido das batalhas de rima, no grafite eu vejo que a gente já caminhou bastante, porque tem o coletivo Terres e Crio, que é esse coletivo que eu só participo há 6 anos, mas existe há 20 anos, e vem fazendo o fomento do grafite aqui no Acre, inserindo mulheres, organizando um festival de culturas urbanas que tem vagas prioritárias para as mulheres, que, né, existe essa necessidade. Então, eu acho que no quesito rap, hip hop, na verdade, no quesito batalha de rima, a gente precisa avançar bastante. E nos outros a gente está caminhando, não está 100%, mas estamos caminhando. Existe uma grande dificuldade em ser mulher e participar de qualquer movimento que seja, né? E nós que somos companheiras, estamos falando aqui de companheira para companheira, a gente sabe como isso acontece dentro dos movimentos partidários. A gente sabe como isso acontece na sociedade e a gente sabe como acontece em lugares que a gente não acha que vai acontecer. Por exemplo, no hip hop. A gente tem que estar procurando um espaço, sabe? De estar ali sempre empurrando para poder caber. É uma história assim. A arte, ela é uma coisa que tem na gente como ancestralidade, que o nosso povo deixou para nós e a gente tem que perpetuar. Então, se tivesse algo que eu pudesse dizer para minhas companheiras, é que elas tenham coragem de ser quem elas nasceram para ser. Porque quando se tem uma ori, quando se tem eu não costumo dizer que é um talento, mas eu acho que é uma predestinação. Eu acho que até o talento você trabalha, né? Você sempre melhora. Então, eu acho que as minhas companheiras, elas têm que se colocar nesse lugar de poder que elas nasceram para ocupar. Porque a arte, ela nos empodera, a arte nos dá sentido do que a gente realmente é. Eu me descobri preta, me descobri negra, me descobri uma mulher amazônica fazendo a arte. Não foi de outra maneira. O que o sistema educacional não conseguiu alcançar, a arte e a educação alcançou. Então, minhas companheiras,
fazer o que quer que seja que você faça, seja arte ou seja um serviço que você faça muito bem, significa que você está ocupando o seu lugar no mundo. Então, não tenha medo de ser poderosa. Não tenha medo de ser quem você nasceu para você ser, tá certo? Então, essa é a minha mensagem. Eu acho que a arte, ela é esse instrumento de transformação social. É onde o poder público não consegue chegar, é onde os agentes territoriais de cultura conseguem. Hoje a aula foi sobre arte e cultura como expressão política, com Natiele Castro, arte educadora. E continue ligada no TV Elas por Elas.